Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Estamos lendo e comentando sobre o Sermão do Monte. Domingo passado começamos a falar sobre oração, onde Jesus nos ensina o que não é a oração, né? A oração não é para ser vista pelos homens, vimos isso. E vimos também que a oração não é para converter a Deus a nossa própria vontade. Todas essas duas atitudes ou motivações, né, ou imotivações, não são aquelas que precisa haver no nosso coração para orar. Não oramos para impressionar os homens, nem oramos para tentar converter a Deus a nossa vontade. Então Jesus, ele vai dizer o seguinte, Mateus 6, verso 9, portanto, vós orareis assim. Aqui Jesus começa a mostrar como deve ser a nossa oração. E ele, obviamente, não está dando as palavras para serem repetidas, mas ele está mostrando para nós, ao orar assim, e ao dizer que nós devemos orar dessa forma, ele está querendo nos mostrar alguma coisa sobre a nossa relação com Deus na oração. E ele começa dizendo assim, Pai nosso que estás no céu. Interessante que todo o Velho Testamento, Deus é conhecido de diversas formas, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, né? E uma série de formas que exaltava o grande poder, a soberania, o poder de Deus. Mas é só através de Jesus que nós começamos a conhecer a Deus como Pai. Essa é uma forma que nós não encontramos no Velho Testamento e que só aparece com Cristo, né? Cristo é o primeiro a se relacionar, a se referir a Deus como Pai. E é nessas bases que nós precisamos orar. Precisamos experimentar essa relação com Deus, né? A Bíblia diz que a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E muita gente entende isso errado, acha que, por exemplo, só as pessoas que se convertem que são filhas de Deus. Não, todos somos filhos de Deus. Toda a humanidade, todas as criaturas são filhas de Deus. Agora, a diferença é que quando nós nos convertemos, nós tomamos consciência que Deus é o nosso Pai. A nossa conversão não é o que torna Deus nosso Pai, porque Deus é Pai de todos. A nossa conversão nos torna como filhos. Então a nossa conversão não muda a relação, o amor que Deus tem por nós, mas muda a nossa relação, o nosso amor que nós temos para com o Pai. E é esse Pai que nós temos que orar, não? Pai nosso que está no céu. Eu gosto, interessante, Jesus não orou para ensinar seus discípulos dizendo meu Pai que está no céu, mas Pai nosso. E isso nos dá um entendimento muito mais profundo de que nós, como o Evangelho vem tratar com o nosso egoísmo, que é a essência do pecado, o pecado é o egoísmo humano. Então nós começamos a entender, primeiro, que Deus é nosso Pai, mas é Pai de todos. E Deus não me prefere em relação aos outros, né? Assim como nós estamos orando, é por isso que a guerra é um absurdo, orar em guerra, né? Como se Deus estivesse lado. Deus é Pai de todos. Nós podemos orar para pôr fim à guerra, mas nós nunca deveríamos pedir para que Deus fique do nosso lado contra o outro, contra qualquer outro nosso irmão. A religião fez, né, Deus como um Pai exclusivo. Foi a religião que
que criou esse conceito que Deus só é pai daqueles que creem nele. Não, nós que cremos nele nos tornamos filhos. E isso é uma experiência nossa. Mas Deus é pai de todos, se importa com todos, faz nascer o sol sobre todos, quer salvar a todos e enviou Jesus para morrer por todos. Eu sei que talvez você seja de uma religião que acha que Deus tem um grupo exclusivo, um grupo de eleitos que ele tem acima dos outros, mas isso não tem fundamento no que a Bíblia ensina sobre Deus, um Deus que é amor, um Deus que é Pai, Pai nosso. E Ele está no céu. Se Ele está no céu, significa que nós entendemos que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas. E isso é muito importante, porque isso tira de nós aquela ideia de que nós temos que aconselhar a Deus e dizer para Deus o que Ele precisa fazer. Porque nós estamos na Terra, nossa visão é limitada, a nossa visão é muito limitada, é muito pequena, mas Deus, que é nosso Pai, Pai nosso, Ele está no céu. E aí vem a primeira coisa que me chama a atenção nessa oração. Jesus orou assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é o primeiro pedido da oração que Jesus faz. Santificado seja o teu nome, grande seja o teu nome. O foco da oração de Jesus era o nome do Pai, era a santificação do nome do Pai. E como isso acontece? Quando vem a nós o reino de Deus. Esse é o primeiro pedido da oração de Jesus: venha o teu reino. Em outras traduções, venha a nós o teu reino. Eu gosto dessa tradução, venha a nós, porque não é venha a mim, é venha a nós o teu reino, não o meu reino, mas o reino de Deus. Seja feita a tua vontade. Sabe, isso tem que ser o primeiro entendimento nosso quando oramos. É que estamos orando para que a vontade de Deus seja feita, para que o nome dele seja santificado, para que o reino dele venha e para que a vontade dele seja feita. Se nós chegarmos até aqui na oração, e se nós deixarmos Deus agir na nossa vida, se nós buscarmos isso em oração, nós já vamos estar orando conforme a vontade de Deus. Orar para que a vontade de Deus seja feita, orar para que o reino de Deus venha, orar para que o nome dele seja santificado. E aí vem o primeiro pedido. Depois de tudo isso, sim, se esse é nosso foco, nossa vontade, então vem o que ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mais uma vez, o eu desaparece. O pão nosso de cada dia. O que significa isso? Senhor, nos ensina a ser dependente do Senhor. Aqui não se ora para ter a padaria, aqui não se ora para ter tudo, né? Porque a dependência é tudo. Senhor, eu dependo de Ti, a cada dia eu dependo de Ti. E isso é muito difícil para uma pessoa que não conhece a Deus como Pai. Ela precisa ter uma outra segurança. Muitas vezes as pessoas buscam poder, buscam riqueza, isso em oração. Porque o engano da religião tem de tudo. Se você entrar na internet hoje, pastores viraram coach. E a ideia é aquela ideia de que nós temos que ter, sermos os melhores, sermos os mais ricos, sermos os mais poderosos. Ou seja,
isso não foi o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a depender, a que nós possamos ter o pão de cada dia, não só eu, mas todos. Essa preocupação com o outro. Primeiro, essa dependência de Deus, a cada dia. Essa atitude, essa compreensão do coração de dependência de Deus a cada dia. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E aí vem o que eu considero talvez a coisa mais difícil. Perdoa as nossas dívidas. Em outra tradução diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é uma parte importante da oração. Quando nós pedimos perdão, e não há dia que nós não temos que pedir perdão. Não há instante que nós não temos que pedir perdão. Mas acima de tudo, quando nós pedimos perdão, nós precisamos pedir perdão para nós. E precisamos pedir perdão para o nosso coração perdoar. Porque se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. E é por isso que ele termina assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E o que mais me chama a atenção, e aí ele diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Como ele começou a oração: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele termina assim também. Aí no verso 14, ele explica essa última parte da oração, que é o perdoar as nossas dívidas e não nos deixeis cair em tentação. Veja o verso 14: pois se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, pois se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Por que Jesus associou isso à oração? Quando ele fala: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E eu entendi, quando leio isso, que talvez a maior tentação, o que mais põe em risco a nossa vida espiritual, são as ofensas. As ofensas de não perdoar. Quando nós não perdoamos, quando nós guardamos ofensa no nosso coração, isso bloqueia a nossa vida espiritual, isso bloqueia nosso relacionamento com Deus. Como é que nós podemos chegar a Deus, nosso Pai, o Pai que é nosso, com um coração sem perdão, com um coração que tem ódio, com um coração que tem mágoa, com um coração que tem ofensa contra outras pessoas? É por isso que Jesus termina: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E depois volta a questão do perdão, porque é disso que ele está falando. Talvez a maior tentação, se não for a maior, e eu acredito que seja, que mais nos priva da graça de Deus, que mais nos afasta da graça de Deus, da presença do Senhor, da palavra de Deus, da comunhão dos irmãos, do serviço ao nosso próximo, é a ofensa. E nós precisamos, especialmente nos dias de hoje, onde a religião tem feito muita coisa, e talvez o mais perigoso da religião é que ela tem, muitas vezes, essa capacidade de nos ofender, sabe? De nos ofender, tem um lugar na Bíblia que diz: irai-vos e não pequeis. E agora me veio na minha mente, quando Jesus viu tudo aquilo que os religiosos tinham feito no templo, e ele, irado, expulsou os religiosos dali, fez um chicote, expulsou, virou as mesas, e é o único momento que nós vemos Jesus irado. Mas Jesus conseguia irar e não pecar. Jesus conseguia irar e não se ofender. Jesus nunca se ofendeu contra ninguém, nem contra os religiosos. Apesar de ser duro, ser firme, apesar de confrontar os religiosos, todo aquele que sempre tinha um desejo de conhecê-lo. Nós vemos isso nos evangelhos, Nicodemos, José de Arimateia, que era um do Sinédrio, homens que quando se aproximaram de Jesus, havia amor de Jesus por eles, como foi o apóstolo Paulo,
como foi comigo também, que fui já um religioso fariseu, muito tempo. Mas eu confesso que depois que a gente sai desse meio e fica vendo o maior perigo no nosso coração, e eu oro por isso, que Deus me guarde de ficar ofendido com aquilo que eles fazem. Que Deus nos ensine a orar, que essa oração, Pai Nosso, nos sirva de advertência, de guia nas nossas orações. Que Deus nos abençoe.